Fala, meus queridos! Estamos de volta aqui, continuando com vocês essa série poderosíssima de questões preparatórias, dicas do repertório poderosíssimo do Enem. Aquecendo vocês aqui com 45 questões de temas de um repertório clássico da prova do Enem, que com certeza você vai encontrar uma questão de cada uma dessas que eu falei para vocês aqui. Certamente, desse repertório que eu estou trazendo para você aqui, você vai encontrar na sua prova do Enem, tá? Dá uma olhadinha aqui comigo, que hoje eu trouxe uma questão para vocês, falando ainda de análise combinatória. Estou dando uma ênfase aqui, porque esse é um repertório que dá um pouco mais de trabalho para a maioria das pessoas que se envolvem com esse assunto, mas tem algumas sacadas tradicionais na prova do Enem. E eu tenho trazido aqui para vocês algumas coisas muito massa para você, ó, guardar na cachola como um repertório muito legal, e na hora que você estiver se aventurando na prova do Enem ou em outros vestibulares também, você ter condições de arrasar nessa prova, tá bom? Lembrar dessas características que tem as questões desse universo, né? Dá uma olhadinha comigo nessa questão de hoje. Uma questão muito parecida com o assunto que nós tivemos na questão de ontem, né? Dá uma olhada aqui, ó. Eu vou tratar com vocês aqui essa questão. Veja só. Essa questão, como você pode ver, ela tem aqui direto uma expressão. Não é uma resposta numérica bem definida, é uma expressão. Já fizemos algumas questões aqui assim, desse universo de análise combinatória. Vamos começar por aquela tática local lá, famosa. Lendo a perguntinha lá embaixo, né? Destacado aí. O que diz a pergunta, para nortear nosso raciocínio? Bom, o número de possibilidades de escolha dos tenistas para a partida de exibição. Então tem uma partida de exibição e temos que escolher ali tenista, né? Quantas possibilidades podemos ter ali, né, para poder escolher os tenistas que vão jogar essa partida inicial. Tem que ser duas pessoas, certamente, para fazer, né, jogar o jogo de tênis, né? Muito bem, vamos ler o texto lá em cima. O tênis é um esporte que a estratégia de jogo a ser adotada depende, entre outros fatores, de o adversário ser canhoto ou destro. Um clube tem um grupo de 10 tenistas. Olha lá, destaquei agora a informação, né? Ó, canhoto e destro, ok. Um clube tem um grupo de 10 tenistas, sendo que 4 são canhotos e 6 são destros. Ok, então eu vou destacar isso, né? Nesse contexto do clube, temos essa distribuição das pessoas que jogam, né? 4 são canhotos e 6 destros. O técnico deseja realizar uma partida de exibição entre dois desses jogadores, porém não poderão ser ambos canhotos. Então temos uma característica muito específica aqui na hora que a gente vai escolher duas pessoas aqui, né, desse universo de 10 tenistas, só que a gente não pode escolher nessa caracterização de duas pessoas para fazer a partida inicial, a partida de exibição, não pode ser duas pessoas que são canhotas, né? Ok, vou convidar vocês a dar uma atenção aqui. Essa questão tem nas alternativas tanto A, B e C, se você notar uma subtração de estruturas, né, de expressão. Isso aqui pode ser um gatilho mental, você olhar as respostas da sua alternativa, pode ser um gatilho mental para te dar uma lembrada do tipo de repertório legal de você usar aqui. E eu vou te dizer que para lidar com essa questão de maneira muito prática, exatamente o repertório que nós usamos na questão de ontem, uma questão muito zica, mas também muito famosa e clássica no universo de vestibulares e que também caiu no Enem no ano passado. Usamos uma tática essencial para lidar com questões que em algum momento você possa ter dificuldade de iniciar ela quando tem restrição como essa daqui. A gente não pode selecionar duas pessoas que são ambas canhotos para jogar. O que eu vou fazer aqui? Eu vou usar exatamente uma tática que eu destaquei para vocês no vídeo anterior, tá? Depois você dá uma conferidinha lá. O que eu quero estudar aqui vai ser o cálculo de um total aleatório de possibilidades de escolher dois tenistas e depois eu tiro exatamente o problema. Que problema, Denis? Ó, o total aleatório nesse contexto para a gente é escolher duas pessoas das 10, escolher duas em 10 sem se preocupar com característica nenhuma. Só que quem que é o problema que eu quero retirar? O problema não é escolher dois canhotos? Então eu vou calcular ali entre os 4 canhotos as possibilidades de escolher dois entre eles. Eu estou focando também no problema, percebe? Ó? Então, se eu souber o total de possibilidades aleatórias, eu calculo ela e dentro dela eu sei que existe o problema que eu não quero que aconteça. Se eu conseguir focar em quanto é esse problema,
Calculando ele, eu subtraio de todo o universo de possibilidades, o que sobra é sempre aquilo que eu quero, que é não ter nenhum tipo de canhoto nessas duas partidas, né? Não ter as duas pessoas canhotas na partida inicial. Muito bem. Agora, também vou apresentar para vocês um detalhe aqui nessa construção desse exercício. Tem duas maneiras de continuar agora nossa resolução. Se você está atento e muito expert nessa linguagem aqui que a gente tem de perguntas, né? Talvez você pode querer encaixar uma fórmula aqui. Mas eu queria fazer com vocês de um primeiro jeito sem fórmula. Só aplicando o princípio aqui fundamental da contagem e um princípio aqui se precisar de desprezo de ordem. Quer ver? Dá uma olhadinha comigo. Ó. Como é que a gente faz sem se preocupar com fórmula nesse tipo de pergunta, por exemplo? Eu tenho que tomar inicialmente duas decisões para montar ali o jogo, né? A partida de exibição. Então eu vou escolher dois tenistas aleatórios, sem se preocupar com as características de ser canhoto ou destro, tá? Escolhendo dois tenistas, T e T. A primeira decisão que eu tenho, eu posso escolher qualquer um dos 10 tenistas, depois na próxima decisão eu tenho 9 opções. Importante você estar atento que nesse tipo de situação, você precisa se perguntar, pera lá, a ordem que eu escolhi esses dois sem ver, né? Vou lá e escolho sem ver esses dois. A ordem que eu escolho eles é relevante para poder acontecer a partida? Não. Em que ordem eu pegar os dois jogadores para montar a partida lá não tem relevância nenhuma. O fato é que a partida vai acontecer, independente da ordem que eu escolher, certo? Então a ordem aqui é desprezível, ela não é importante, deve ter escutado muito isso. O que a gente faz quando você analisa uma situação em que a ordem é desprezível, é irrelevante, você despreza ela dividindo pela ordem fatorial de duas escolhas nesse caso. Então a ordem de duas escolhas é sempre 2 fatorial. Estamos desprezando aqui toda a ordenação que 9 vezes 10 teria, tá? Agora eu vou fazer a mesma coisa focado em escolher dois canhotos. Então, escolhendo dois canhotos, eu só tenho 4 pessoas que são canhotas. Então a primeira escolha que eu vou fazer, eu tenho 4 opções e depois 3. E a mesma noção que a ordem que eu escolhi os dois canhotos lá dos 4 sem ver é irrelevante, eu desprezo a ordem. Então, portanto, ajustando, reescrevendo a estrutura aqui, a conta fica 10 vezes 9 por 2 fatorial, menos 4 vezes 3 por 2 fatorial. Pelo princípio multiplicativo do ESES, né? Tomando as duas decisões simultâneas ali, uma e outra. Se eu te falar que essa estrutura aqui de cálculo que resultou já é exatamente a resposta da alternativa A, você acredita? Exatamente a alternativa. Mas não tem nada a ver na alternativa A, essa continha final que você parou aí, hein? E se eu tentasse finalizar o valor? Não é necessário, na verdade, as alternativas não estão com o valor bem definido, né? Olha aí, ó, que pode acontecer na prova do Enem, tá? Pode esperar questões que serão expressões e não valor definido numericamente. A gente pode calcular ali. Daria 90 por 2, 45, daria 12 por 2, daria 6, 45 mais 6, 51. Como é que eu vou lidar, menos 6, né? 45 menos 6 daria 39. Como é que eu vou lidar com isso? 39 seria uma resposta. Pronto, aí. Nossa, cara. Por que o Enem não colocou a resposta numérica? Eu também me faço essa pergunta. Por que não estava a resposta numérica? Porque daqui a gente já tinha resposta. O Enem colocou estrutura, expressão. Então tá te cobrando aqui o Enem uma coisa mais conteudista, né? Você saber lidar, você reconhecer o padrão de fórmulas do universo de análise combinatória. Tá bom? Então tenha paciência com isso. Se você lembrou e gostou desse princípio para resolver questão de análise combinatória, de você estar atento às decisões e se preocupar em desprezar a ordem ou não, né? Se você está atento a isso e olhou as alternativas não tem, tenta fazer um teste da estrutura que está lá. Lembra o que significa fatorial, que é a multiplicação decrescente, né, de números naturais decrescentes. Então o que vai acontecer? Se você testar o valor numérico da alternativa A, vai dar a mesma estrutura do que nós chegamos aqui. Quer ver? Dá uma conferida comigo. Ó. Se você então montar aqui a estrutura e usar aquela estratégia de abrir o numerador que é o maior valor ali, né? Ó, abrir o maior valor de fatorial, até chegar naquele fatorial mais próximo, para simplificar, que é o menor que ele, né? Mais próximo, fica muito bom. Olha só o que acontece, ó. Abrindo 10, 9 e 8 fatorial, eu paro porque eu tenho 2 fatorial e 8. Abro o 4 como 4 vezes 2 fatorial e paro no 2 porque eu tenho 2 fatorial. Corto o 8 fatorial e os 2 fatoriais. O que vai sobrar? Exatamente 10 vezes 9 por 2 fatorial. E 4 vezes 3 por 2 fatorial, e eu coloquei um quadradinho para demonstrar, né? Como quis demonstrar a explicação para vocês do que o item A é verdadeiro, tá bom? Então tá aí, ó. Essa é uma explicação de resolução que você pode usar princípios da análise combinatória, princípio fundamental da contagem e aqui um princípio de desprezo de ordem, atento ao nosso texto. Caso você tenha
esteja ligado em fórmula da análise combinatória, nós temos uma outra maneira de resolver isso. Como é que a gente pode resolver? É exatamente reconhecendo que a nossa decisão de escolher duas pessoas ali tem uma ordem desprezível, a ordem não é relevante, a ordem não importa. Esse é o assunto famoso da combinação, né? Vamos fazer um combinado aqui. A ordem que eu escolhi é irrelevante. Então, se você quiser usar o princípio de fórmula de combinação, como é que ficaria aqui a combinação, né? Ficaria uma combinação inicial de 10 elementos escolhidos só 2, né? Menos a combinação entre 4 elementos escolhidos só 2, tomados 2 a 2. Professor, mas eu não lembro a fórmula dessa combinação. Eu até lembrei disso aí. Como é que é a fórmula? Tá aqui do lado, ó. Combinação de n elementos escolhido uma parte, né? Uma parte desse n, né? Uma porção p, tomados p a p, é n fatorial por p fatorial, né? Dividido ali, vezes a diferença de n menos p fatorial. Muito bem. Aplicando essas formulinhas ali, essa formulinha de combinação em 10 e 2, a gente vai ter 10 fatorial por 2 fatorial e a subtração que é 8. E a mesma coisa aplicando ali 4 fatorial por 2 fatorial e a subtração que é 2 fatorial, exatamente nossa alternativa A. Espero que você tenha gostado desse vídeo, lembrado desses princípios, uma questão clássica e importante que certamente pode aparecer na sua prova do Enem, falando também diretamente de combinação, né? Fórmula de combinação ou princípios de contagem direta, tá bom? Duas maneiras de resolução, espero que você tenha curtido. Deixa um like, deixa um comentário, compartilha com os amigos e até o próximo vídeo. Valeu!